Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar o que tem dentro dos processadores. Eu tenho aqui processador Intel i5, eu tenho i9, tenho i7, Ryzen 5, Ryzen 7. Nossa, que exibido. Eu sou rica! O que a gente vai falar, galera? O que tem dentro dos processadores? O que são os núcleos, as threads, a frequência, linhas PCI Express, controlador de memória, registradores, como é que funciona dentro de toda a coisa. Na hora de comprar um processador, o que a gente sabe, o que é melhor, uma frequência mais alta ou maior quantidade de núcleos? Como é que a gente pode tentar comparar algum processador mais barato, mais antigo, contra um processador de entrada mais novo, que é mais caro, mas é mais atual? O que mais vale a pena? E como que isso tudo funciona? A ideia geral desse vídeo é ele servir para muito tempo, para todo mundo que quer aprender mais de processador, que não entende muito. E a gente basicamente vai fazer um geralzão aqui de especificações de processador, como que funciona. E é isso. Se gostar e eu te ajudar, tu aprender alguma coisa nova, já sabe, o like e a inscrição. Se inscreve no canal, isso me ajuda de volta também, tá? É uma troca de ajuda, é aqui um aperto de mão, um negócio fechado. Aprendeu mais? E dá uma força aqui, se junta à nossa turma para aprender mais em próximos vídeos também. O que tu acha? Top demais! É basicamente isso, não peço mais nada, é de graça. Então, vamos lá. Bem, galera, é o seguinte, eu peguei vários exemplos de processadores que a gente tem hoje em dia, Intel Core i9, o bicho é brabo. Eu tenho aqui mais uma placa-mãe, um Ryzen 9, lá do AMD, então são duas marcas de processadores para começar, Intel e AMD. E no mundo que a gente tem hoje, basicamente, é as duas marcas que vendem processador. Processador para te montar o teu PC, montar o teu desktop, o PC Gamer, é processador Intel e AMD. E a gente tem processadores Apple, que estão mais comuns hoje, Apple M1, só que daí tá em iMac, em MacBook, é tudo fechado, não dá para tu comprar um Apple M1 para instalar no computador, então já cai fora. Vamos começar a fazer o checklist e conversar sobre as especificações. Só antes de chegar mais perto e eu começar a fazer os meus desenhos aqui pra gente começar a ver e aprender, vamos falar do patrocinador desse vídeo de hoje, que é World of Tanks. World of Tanks é um jogo de guerra onde tu seleciona vários modelos de tanques, tanque mais rápido, mais pesado, com potência, o canhão mais forte. Tu tem toda a estratégia pra andar no mapa, ficar te escondendo, acertando os inimigos de longe, trocando bala de canhão pra lá e pra cá. É muito divertido. Anda no cenário, vai quebrando umas árvores, quebrando umas construções que passa por cima com o tanque. É muito show. E agora, de 1º de dezembro a 9 de janeiro, galera, World of Tanks está fazendo o maior evento do jogo do ano. E esse evento é o Holiday Ops, o momento perfeito para começar o World of Tanks. E olha só, o Arnold Schwarzenegger tá junto no game. Ele tá de volta do ano passado já, mas agora ele não tá sozinho. Ele tá com outra fera, estrela internacional, a Milla Jovovich, do Resident Evil. Vocês estão ligados, né? E a Milla Jovovich tá fazendo a estreia dela no Holiday Ops. Ela e o Arnold que vão te receber no teu quartel-general. Vai ter toneladas de recompensas como tanques premium, personalizações, tripulações, medalhas, itens do jogo e missões especiais. Ó, e tu pode completar todas as missões de personagem do Arnold e da Milla para ganhar eles como comandante. E olha só, galera, um fato curioso. O modelo de tanque M47 Iron Army foi criado com a ajuda do Arnold Schwarzenegger, com base no modelo de tanque real que ele tem. O cara tem um tanque. O World of Tanks está disponível no PC, nos consoles e mobile. Então, galera, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, faz o download do World of Tanks e começa a curtir e aproveitar todo o Holiday Ops. Ó, e a gente tem um código para te colocar no game e ganhar alguns itens bônus. Usa o código TANKEMANIA para ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil de créditos, o tanque de guerra Tiger 5 Excelsior e tu também vai poder jogar 10 batalhas com cada um dos tanques Tiger 6, o Tiger 131, o Cromwell B e o T-3485M de graça. E esse código é válido só para os novos registros, novos cadastros. Então clica no link, faz o download, começa a jogar World of Tanks. Muito bem, galera, vou pegar aqui dois processadores para a gente começar. Vou pegar um Intel Core i7, vou pegar mais esse Ryzen 5 aqui. E o resto, vamos deixar para lá porque agora de momento não vai interessar. E vamos começar bem do começo, falando do processador. Quando a gente compra algum processador, ou quando a gente vê ele anunciado na internet, lá no site de compra, na loja de informática, a gente vê lá exatamente quase o que está escrito na caixa. AMD Ryzen 5 5600G, esse é o nome do processador. Com Radeon Graphics, 6 Core 12 Thread, processor 4.4 GHz, que é GHz, Max Boost, 3.9 GHz base. Vamos ver no i7 aqui, ó. O que tem escrito aqui? É um i7 13700K, LGA 1700. E aqui o que tem? O i7 13ª geração, 5.4 GHz Max Turbo, cache 30 MB, 16 núcleos, 24 threads, LGA 1700 e vídeo integrado. Então começando do simples, o que fala aqui, por exemplo? A M4 e aqui LGA 1700. Essa nomenclatura diz respeito ao socket, ao perfil, o formato de encaixe desses processadores nas placas-mãe. É para comprar o processador para usar ele, tem que ter uma placa-mãe compatível com ele. Esse AM4 é o nome do socket da AMD que tem lá na placa-mãe.
Então quando for comprar a placa-mãe, tu vai pesquisar uma placa-mãe socket AM4, vai ser compatível com esse Ryzen. Do lado Intel, ele é LGA1700, esse é o nome do socket que vai na placa-mãe para usar com os processadores Intel. Então tu vai procurar uma placa-mãe e tu vai pesquisar por uma LGA1700, que tem esse mesmo socket. Por exemplo aqui, galera, essa é uma placa-mãe Aorus que tem um socket M4. Esse aqui é o formato do socket M4, e inclusive está escrito nele aqui, ó, na parte plástica, tá socket AM4. E é isso, esse aqui é o formato físico para colocar um processador Ryzen nessa placa-mãe. Aqui eu tenho o Ryzen 9 5900 e é aqui que ele encaixa, ok? E do outro lado a gente vai ter placa-mãe Intel. Essa aqui é uma placa-mãe com o socket LGA 1700. Vou tirar aqui a tampinha. Esse aqui é o formato de conexão, ó. Inclusive aqui a descrição é um pouco diferente. Vocês vão ver aí que está escrito ó, LGA 17XX ou LGA 18XX. Por que já está assim? Provavelmente, nas próximas gerações de processadores Intel, eles já vão mudar essa nomenclatura. Pode ser um LGA 1750 ou um LGA 1800. Então esses XX aqui já até indicam o que tem para frente para chegar. Mas aqui, esse aqui é o formato físico, o encaixe para botar esse set funcionar aqui nessa placa-mãe. Eu vou pegar aqui um i9 desse mesmo socket 1700, ó, para a gente conseguir ver, ó, galera. Então a gente vai ter um i9 aqui. E eu vou pegar de novo esse Ryzen 9. Dois monstros aqui de cada uma das marcas. Show, né? Nossa, como eu tô exibido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O que a gente tem na sequência de diferenças? Bem, diferenças físicas, porque cada marca vai fazer um design diferente, vai achar o que é melhor. Nos Intel aqui, ó, a gente tem o socket LGA. O LGA é a nomenclatura, é a abreviação para Land Grid Array. E ele tem esse formato aqui, ó. Ele tem contatos aqui no processador. O processador é liso. Ele tem essas bolotinhas aqui, né, que são os contatos. Dependendo de como é que bate a luz, a gente até vê uma diferença no relevo aqui, né? Caramba, cara, a câmera vê isso, ó, olho nu quase não se nota. Que loucura, rapaz. Que doideira, maluco. Inclusive, quando eu viro assim, ó, galera, a gente consegue ver que tem bolinhas de tamanhos diferentes aqui, ó. Que dá essa diferença. Que doideira, na câmera que eu consigo ver isso. A olho nu quase não vejo. E a placa-mãe, o socket LGA, ó, ele tem vários pininhos aqui que vão em contato com aquela parte do processador. Já esses Ryzen aqui, processadores AMD, até essa geração 5000, eles têm pinos, olha só. São pinos mesmo. E esse aqui é chamado de PGA. O AMD até poderia ter feito, né? Chamar de socket PGA e um número. Mas eles falam AM4. Mas o processador ele é feito assim em pinos. Agora o novo socket AM5 da AMD, dos novos Ryzen 7000, que são esses Ryzen aqui, eles já passaram a ser lisos, ó, galera, igual os Intel. E o nome do socket AMD é AM5. E ele também tem os pininhos igual esse socket AMD que a gente viu, né? Enquanto que para usar esse Ryzen aqui, o socket AM4 ele tem uns furinhos para encaixar o processador. Então a gente está indo do básico. A gente já viu o que cada uma dessas duas coisas querem dizer. LGA 1700, AM4. É simplesmente o padrão de encaixe dos processadores. Na sequência, a nomenclatura, tá, galera? 13700, 13ª geração. Isso é simplesmente marketing, tá? Para dizer qual que é o ano do processador, qual que é a geração dele. Porque todo ano tem uma nova geração que a marca lança. Então ano que vem vai ser o i7 14700, de 14ª geração. É que nem Gol Bolinha, né? É que nem Gol Bolinha, né? É o Gol Quadrado G1, Gol Bolinha é o G2, tem o Gol G3, G4, G5, G6. Essas são as gerações que a marca vai fazendo e vai lançando. Assim, aqui nos Ryzen, esse aqui é o Ryzen da linha 5000, 5600G. Agora tem os Ryzen 7000, então vai ter o 7600G. Antes tinha o Ryzen 4600G. É simplesmente um nome de marketing, né? Que é a referência que a marca coloca. Nada demais. Então, passando na sequência. Quando a gente pega um processador, galera, aqui ó, eu tenho um processador Intel mais antigo. Isso aqui é o que a gente vê fisicamente, do lado de fora, né? Mas o que tem dentro desses caras aqui? Essa pecinha prata, ela é feita de cobre. E esse cobre, ele é passado um níquel por cima, fica com essa coloração prata, mas é um cobre niquelado. E isso aqui é simplesmente o cobre que fica sobre o die do processador. Essa parte verde, na bordinha do processador, é o substrato, é o PCB. Ou PCI, aqui no Brasil que a gente fala, né, em português, e placa de circuito impresso. Abrindo o processador, ó, e tirando essa pecinha de cima, e o nome dela é IHS, essa chapa aqui, o nome dela é IHS, tá? Se a gente saca ela fora, ó, ela tem uma cola que gruda ela no substrato, e ela fica em contato do lado de dentro, ó, vai uma outra pasta térmica, ou metal líquido, disso aqui em contato com o die do processador. E esse aqui é o die, ó. Ele está colado no substrato, o substrato tem várias
vários caminhos, ó, né, nesse PCB que estão em contato com esse die. E isso aqui é o recorte, galera. Essa é a parte onde existem os transistores do processador. O que a gente acabou de ler nas caixinhas, 6 núcleos, 12 threads, 16 núcleos e 24 threads, tudo isso está dentro desse retângulo aqui, que é chamado de die. DIE. Isso aqui é que vem do silício. O resto aqui, ó, que é o substrato e a placa, ela é construída para dar conexão de todos os núcleos que estão aqui dentro para transferir isso para os pinos e passar essa comunicação para a placa-mãe e todo o resto do computador. Doido, né? Eles têm que fazer uma interface só para dar contato, imagina, da placa-mãe com essa pecinha aqui. Muito louco. Vou deixar uma foto aí que é para representar o die. É exatamente isso, tá? Aqui dentro a gente tem as divisas. Partes são nos núcleos e as threads. Parte disso aqui a gente vai ter o vídeo integrado, que a gente leu na caixa, que é um outro setor dividido que tem uma placa de vídeo integrada aqui dentro desse processador. Outra parte vai ser de cache L2, que é uma quantidade pequena de memória que está aqui dentro, e essa memória é muito rápida. Ela trabalha na casa lá de 700 GB por segundo de transferência, que é muita coisa. Vai ter uma parte separada para o cache L3, uma outra parte de memória, uma parte separada para o System Agent, que é o agente de sistema, uma parte de comunicação inteligente do processador para se comunicar com o resto do sistema e a placa-mãe toda. Vai ter a parte separada do controlador de memória e a parte de entrada e saída do controlador de memória. E isso é o que? Junto com a placa-mãe e o processador, vai a memória RAM, né, galera? E essas memórias RAM aqui, quando a gente coloca isso e encaixa na placa-mãe, esses slots aqui, eles têm trilhas no circuito da placa-mãe. Ó, a gente tem aqui na parte de trás os pininhos, os terminais do slot da memória RAM. Daqueles terminais ali, a gente tem contatos e trilhas físicas que chegam até o socket do processador. E a memória vai se comunicar com uma região de pinos aqui no processador, e essa região de pinos, essa interface, vai dar a comunicação e o contato com o controlador de memória do processador. E aí com isso que vai dar a conversa com os dois componentes. Nesse vídeo aqui eu gostaria muito da gente falar de ULA, dos tipos de transistores que a gente tem aqui dentro, que são de negação ou E, multiplexador. Só que eu não quero deixar um negócio muito pesado agora. Eu quero mais falar do que a gente vê comercialmente falando, das especificações mais palpáveis para o usuário comum. Então, agora vamos dar sequência aqui. Basicamente, esse die aqui, galera, ele é que nem a galera fala, é o cérebro do computador, falando bem por cima. Pegar aí uma foto de um cérebro, quem estuda isso aí, a anatomia do cérebro, todo mundo fala que tem regiões que são responsáveis por coisas diferentes. Tem o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, aí vão ter outras regiões que são para diferentes funções. A mesma coisa aqui no die, ele é todo repartido e tem toda uma rede de transistores, está na casa de bilhões, bilhões, e cada região é responsável por uma determinada função. E uma parte disso aí que chega então nos números de cores e threads que a gente está falando. Então, aqui dentro, vamos falar do Ryzen 5, tá? Ele falou pra gente que tem 6 núcleos. Olha só, cara. 6 núcleos. Então, dentro do die dele, tem uma divisa de 6 núcleos. E esses 6 núcleos formam 12 threads. Isso é uma divisa física dentro do processador. Na computação, a gente tem os zeros e uns, que é simplesmente a linguagem, é o que os computadores entendem. É a energia passando ou não passando. Isso que é, por nós humanos, traduzido em zeros e uns, o código binário. No passado a gente tinha os processadores, e eles no começo tinham um núcleo de processamento. Então era uma única região que recebia esse código binário e fazia os cálculos. Dentro desse núcleo é que a gente tinha a ULA, ou ALU, a unidade lógica aritmética. Ulala! E dentro da ULA, a gente tem a entrada dos operandos, os valores inteiros, que são os números para calcular. Lá, 2, 4. Essa é a ULA. Para dar a entrada nos valores de cálculo, a gente tem a parte de entrada de instruções, a saída, o registro na memória, a saída do resultado, uma parte de registro na memória, ligado à memória cache, para armazenar os valores que o processador vai precisar colocar aqui para calcular na ULA. É uma calculadora. Resumindo mais uma vez, só que o que a gente tem agora é um conjunto maior dessa parte aqui. E por isso que a gente fala que um CPU, um processador, ele tem 6 núcleos hoje em dia. Esses novos processadores, eles têm condições, no caso desse Ryzen 5, de fazer simultaneamente esses cálculos e essas operações 6 vezes, simultaneamente. Por quê? Porque tem 6 núcleos. Então, essa quantidade aumentou. Imagina só, galera, esse 7 que a gente viu na caixa, ele tem 16 núcleos físicos aqui divididos. E 24 threads. Agora, o que é a thread? A thread é a linha de execução do código, desse código aqui. E a thread, no PC, no teu Windows,
quando tu instala o processador e vê lá, o próprio Windows ele identifica a thread como se fosse um outro processador à parte, um outro núcleo à parte. Então esse Ryzen 5 que tem 6 núcleos físicos e 12 threads, para o sistema operacional, para o Windows, é como se ele tivesse 12 núcleos de execução. Só que na verdade fisicamente ele tem 6 núcleos e esses 6 núcleos aqui conseguem executar 2 linhas de execução de código. Isso porque em alguns momentos do processador, quando ele está fazendo cálculos, precisa usar aqui na ULA os operandos. Em determinados momentos, o processador ele pode ter o valor dos operandos, que são os números que ele precisa para calcular, mas ele não tem a instrução, o APCode, está esperando chegar essa informação, está vindo da memória, ou o cache que está registrando uma outra informação anterior e precisa esperar isso para fazer. Algumas coisas ficam ociosas. E essa criação da thread, ela conseguiu habilitar um recurso de aproveitar esse tempo ocioso. Em média, o que se fala é que uma thread consegue aumentar 30% da performance de um núcleo físico. Então o sistema operacional vê isso aqui como se fossem realmente o dobro de núcleos, mas não é o dobro de performance que a gente tem exatamente. Inclusive, a gente tem processadores que não tem as threads ativas, tá? Não tem as 2 threads, tá, galera? Por exemplo, de gerações passadas, o Ryzen 5 3500, ele iria mostrar pra gente aqui, ó, 6 core e 6 thread. Ou seja, ele tem 6 núcleos físicos, mas ele não tem o dobro de threads. Ele tem só uma linha de execução. Então essa parte aqui, ó, cairia fora. Não teria esse recurso de thread ativo habilitado. E no geral, para atividades como edição de vídeo, trabalho de renderização de vídeo, usa muito processador. Quanto mais núcleos a gente tem, o processador tendo mais núcleos e mais threads, mais performance e desempenho a gente vai ter nesse tipo de aplicação e atividade, como por exemplo a edição de vídeo. Eu falo isso porque é o que eu tenho aqui, que eu vejo todo dia. Bota um i7 assim com vários núcleos, no Adobe Premiere ele vai usar todos esses núcleos, galera. Ele vai esgoelar esse processador. Tô falando. Então nesse tipo de cenário, quanto mais núcleo e thread, melhor. Agora, quando a gente pensa na parte de jogos, games, aí a gente chega em outro dado aqui, que é o quê? 5.4 GHz. O Hertz é uma unidade de medida de frequência. Frequência de um evento. Qualquer coisa, tá? Eu rabiscar a folha assim, ó, é um evento. Se eu fizer isso aqui, ó, em 1 segundo, 1, 2, ó, acho que eu tô riscando 3 risquinhos por segundo. Então a minha frequência de fazer risquinhos, eu posso dizer que é uma frequência de 3 Hz. Eu poderia falar 3 riscos por segundo, ou eu poderia dizer que eu risco na folha em 3 Hz. Tô dizendo a mesma coisa. Os processadores trabalham na casa de gigahertz. Ah, não entrou meu G aqui. Gigahertz, que é 1 bilhão de hertz. Esse set está dizendo que trabalha a 5.4 gigahertz. Ou seja, ele trabalha numa frequência de 5.4 bilhões de vezes por segundo, que é o quê? É a frequência de cálculos, é a frequência com que ele recebe instruções, informações, manda para a ULA, pega os números registradores, faz o cálculo, vê que é para somar ou multiplicar, pega o resultado aqui, registra ele na memória, na RAM ou na cache, e a frequência de trabalho. Só que tem um detalhe, tá? Ele está falando que é 5.4 GHz Max Turbo. Aqui nem diz. Vou voltar para o Ryzen 5 aqui que é melhor, ó. Ele diz 2 frequências pra gente. 4.4 GHz Max Boost e 3.9 GHz base. Isso quer dizer o que, galera? Os processadores têm um modo turbo de trabalho. E até o desempenho a gente tem 2 maneiras de medir o desempenho de um processador. É o desempenho single thread, que é de um núcleo, ou a performance multithread, que é um ou mais núcleos. Nesse caso aqui, 6 núcleos, né, e 12 threads, ou nesse caso aqui 16 núcleos e 24 threads. Essa tecnologia Max Boost, Max Turbo, é que quando o processador consegue fazer alguma atividade usando um único núcleo dele, ou seja, ele vai trabalhar só com esse núcleo aqui, ó, só esse núcleo 0, que a numeração começa do 0, então é núcleo 0, núcleo 1, 2, 3, 4, 5. Vai precisar só do núcleo 0 para fazer alguma coisa, sei lá, abrir o Google Chrome, vai usar só o núcleo 0 para isso. Esse núcleo 0 consegue ter condição de trabalhar sozinho nesses 5.4 GHz. Agora, se o processador precisar usar todos os núcleos, aí ele vai para uma frequência base, que é a frequência normal de trabalho. Esse 5.4 GHz vai para o espaço, ele não chega lá, ele vai trabalhar na frequência base. Vamos pegar o exemplo do Ryzen 5 aqui, que é 3.9 GHz. São todos os núcleos agora, é performance multithread, só que roda numa frequência menor. Isso é o normal de se esperar. Mesmo assim, os processadores têm uma tecnologia de conseguir equilibrar isso. Mesmo usando todos os núcleos, eles nem rodam na frequência base, eles rodam um pouquinho acima ainda. Se o turbo é 4.4 GHz, como o do Ryzen 5, isso usando um núcleo só, usando todos os núcleos dele, talvez todos rodem a 4.2 GHz. O que é bem legal. E aí, a gente falando de frequência,
em gigahertz, a gente começa a falar de games. Jogos gostam disso, galera, no teu PC, no teu processador. Quanto mais alto for os gigahertz, mais FPS tu vai ter na tua tela. É para quem gosta de usar um monitor gamer 120, 240 Hz. Procurar um processador que entregue mais gigahertz é o preferível. Na quantidade de núcleos nem é o bicho, mas sim a frequência do processador. Tanto que a gente tem hoje os i3, por exemplo, ou o Ryzen 3, eles já são processadores que vêm num perfil de 4 núcleos físicos e 8 threads. Aí um i3 mais novo roda ali num 4.5 GHz. Para jogar muito jogo é muito legal. Dá muito mais resultado do que, por exemplo, os Xeons da China, que tem lá 12 núcleos físicos e 24 threads, mas a frequência base é 2.4 GHz. É muito mais núcleo, só que a frequência base é baixa. Quando precisar usar o single thread, a performance vai ser mais baixa, porque a frequência é muito baixa. E o que o jogo mais precisa? É a frequência alta. CSGO que o diga. Na sequência, galera, o que diz aqui, ó? 30 megabytes. Cache, ó, cache 30 megabytes. Bem, a gente tem gigabyte, kilobyte, megabyte, unidades de medida para arquivos digitais, a informação eletrônica. O cache, como a gente falou antes, e viu em imagens, ele tem a área dele aqui que ocupa bastante espaço no processador. Ele é uma memória interna que está aqui muito próxima dos núcleos e é usada para armazenar informações. A gente tem o cache de dados, tem o cache de instruções, que são realmente para guardar as informações de cálculo, os números que são necessários para fazer algum cálculo, e armazenar resultados também. Como a gente tem o cache de instruções, que é para dizer o que é para fazer. Multiplicar, somar, dividir. Quanto mais memória cache tiver um processador, mais performance ele vai ter também. Por quê? Ele tem informação, ele consegue ter mais informação próxima dos núcleos físicos. E a gente está falando de coisa minúscula, coisa na casa de nanômetros de tamanho. Microscópico. Caso a gente não tenha uma memória cache, a gente vai usar a memória RAM, que é a memória principal do sistema. E a memória RAM é muito mais lenta do que a memória cache aqui dentro do processador, como eu falei. A velocidade que a gente tem aqui na cache é 700 GB por segundo. A memória RAM, se for DDR5, o tipo mais atual hoje, trabalhando a 6.400 MHz, consegue transferir 102 GB por segundo. É bem rápido, né? Mas o cache aqui é muito mais. E a gente tem 3 níveis de cache, tá, galera? L1, L2 e L3. Do 3 para o 1, cada um é mais perto dos núcleos, dos cores. Daqui para cá vai aumentando a velocidade. A gente chega a ter níveis no cache L1 com velocidades de 1000 GB por segundo. Aí muda até a escala, é muito rápido. Só que a porção de memória é muito pequena. O que a gente lê na caixa aqui, ó, 30 megabytes, geralmente vai ser indicando o cache L3. Então são 30 megabytes de cache L3. Em um anúncio ou outro, tu vai ver também falando do cache L2, principalmente se o processador não tiver a presença do cache L3. Pode acontecer de não ter. O L é de nível, level. Então, são níveis de memória cache. Quanto menor a capacidade de memória cache, quer dizer que o processador vai ter que pedir informação mais vezes para a memória RAM, o que vai ser uma coisa mais lenta. Então também é uma coisa legal de se ter. Só que também, ao mesmo tempo, não pode ser um parâmetro exato. Ah, mas o processador lá tem o dobro de memória cache. Não quer dizer que também ele vai ser mais rápido que o outro. Tudo vai ser variável, tudo vai ser variável. Algumas coisas que podem ser constantes de consenso geral é que quando tu tiver a necessidade de mexer com aplicações, programas de edição, renderização, de trabalho de criação audiovisual, render 3D, tu vai querer a maior quantidade de núcleos e threads possíveis. E quando tu quiser rodar algum jogo no PC, tu não vai necessitar tantos núcleos, mas sim uma frequência mais alta. E no mais, galera, para esse vídeo de hoje, acredito que é isso. Eu não vou falar de PC porque não é algo tão palpável e tu não vê anunciante quase colocar, não tem na caixa aí PC tanto, não dá para medir isso aí, para quem já for mencionar isso nos comentários. Outra informação que a gente pode ver é falando de PCI Express, PCI-E. PCI Express é um tipo de barramento de comunicação do processador com o restante da placa, em qualquer canto. Se pegar a placa-mãe aqui, o processador tem linhas PCI Express e essas linhas PCI Express elas são ligadas diretamente ao barramento da placa de vídeo. Não necessariamente da placa de vídeo, mas é o que a gente mais usa, né? Bota a placa de vídeo aqui. Esse aqui é um barramento, é uma comunicação PCI Express X16. Em alguns momentos vocês podem ver numa especificação de processador que ele tem suporte para 16 linhas PCI Express 4.0, 3.0, quer dizer a geração do PCI Express desse processador. Quanto maior o número, melhor, porque é mais nova a versão e não causa risco de trazer limitações também na plataforma. Por quê? A gente tem uma placa de vídeo que vai aqui, a placa de vídeo roda no PCI Express 4.0 e isso dá uma especificação de velocidade de transferência de dados da placa de vídeo com o processador. Vamos dar um exemplo mais prático. A placa-mãe e a placa de vídeo, eu vou falar aqui, ó, a MOBO, que é Motherboard, e a placa de vídeo são
PCI Express 4.0 x16. 16 linhas. Cada uma dessas linhas consegue trafegar 2 GB por segundo de informação. Então vai dar 32 GB por segundo de capacidade de transferência, no geral, nessa porta aqui, nesse slot aqui. Se o meu processador for PCI Express 3.0 x16, ou seja, ele é uma versão inferior do PCI Express, a velocidade de transferência vai cair pela metade, porque na geração 3.0, a cada uma linha de PCI Express, ele transfere 1 GB por segundo. Então o máximo que ele vai conseguir é isso aqui, vai dar um gargalo de comunicação. Então a gente pode perder desempenho da placa de vídeo, porque o processador não trouxe esse suporte. Isso acontece, tá, galera? Tem que cuidar, porque geralmente a placa-mãe e o socket, ele é feito para suportar 2 gerações ou mais. Aí na primeira geração de processador, aí a placa-mãe já pode trazer um suporte tecnológico mais avançado, que seja para suprir a próxima geração, mas daí tu vai botar um processador da geração atual. E esse processador tem uma limitação. Essa primeira geração roda no PCI Express 3.0 e só a próxima é que vai rodar no 4.0. Então tu vai ter uma limitação aqui de comunicação por conta dessa incompatibilidade. Não é incompatível, não é incompatível. Vai funcionar, só que não vai aproveitar o todo. Então é uma outra coisa, menos comum, mas dá para ficar de olho também. E o que me vem na cabeça até agora, galera, falando assim de informações mais visadas, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se gostou, pode deixar o like, pode se inscrever no canal, se junta aqui na nossa turma MW Informática. Se tu aprendeu realmente uma coisa nova, se inscreve aí e ó, deixa o like também, tá? E é isso, galera. Muito obrigado pela força de sempre. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!